Muitos traders tentam operar contra a tendência achando que vão acertar o ponto exato de uma reversão. Mas será que isso realmente funciona no milho futuro ou é um erro fatal que pode acabar com seu lucro? No vídeo de hoje eu vou te mostrar quando operar contra a tendência pode ser um desastre e quando pode ser uma oportunidade real de lucro. Então fica comigo e vamos nessa. Está chegando agora neste canal, não me conhece, eu me chamo Janaína Queiroz e o foco aqui é a gente falar do contrato futuro de milho 100% por análise técnica e por swing trade. Se você curte esses assuntos, não esquece de se inscrever aqui no canal, acionar as notificações, mas também de entrar nos meus canais de WhatsApp ou de Telegram, porque se o YouTube não te avisar, eu te aviso de novos conteúdos. E também não deixe de se inscrever para o Boa Noite Milho, toda quarta às 20 horas eu te aviso que vai ter live para você não perder nada. Vem estudar comigo aqui ao vivo sobre o milho futuro e os outros ativos que você desejar. Mas vamos lá, né? Vamos falar dela, tão temida reversão, operar contra a tendência. Quando a gente começa no mercado, a gente sempre fala e ouve, a tendência é nossa amiga. E realmente eu concordo com isso. Mas será que só existe a tendência para a gente operar? Eu não posso ganhar dinheiro de outra forma? Ou seja, se o mercado não estiver em tendência, eu não opero? Bom, aí você tem que determinar as suas regras, né? Se você vai operar contra a tendência, não vai operar, que tipo de reversões você vai operar. Mas isso é um assunto bem delicado porque vai muito de perfil para perfil. E eu sempre falo, cada pessoa no mercado sabe o sapato que calça, né? Ou seja, você tem que respeitar o seu perfil operacional. Não é porque o operacional X, Y, Z dá uma grana absurda para uma pessoa que ele vai dar para você também. Mas antes da gente falar um pouco mais de reversão, de contra tendência, vamos para a tela que eu vou te mostrar primeiro o que é uma reversão, o que seria operar contra a tendência. Bora lá! Fazia tempo que a nossa lousa mágica não aparecia aqui nos vídeos do canal e eu adoro dar aula na lousa, né? Quem conhece a minha história sabe que eu sempre quis ser professor, então eu aproveito aqui a lousa mágica para as minhas aulas. Mas, comentários à parte, vamos entender primeiro o que é operar contra a tendência. Tudo que eu falar aqui não necessariamente é para o milho futuro. O milho futuro é o carro-chefe deste canal, eu falo dele, mas isso aqui serve para qualquer ativo. Você já sabe o que é uma tendência. Faz uma sequência de topos e fundos ascendentes ou uma sequência de topos e fundos descendentes. Para quem está começando, nem sempre é tão bonitinho que nesse desenho aqui, né? E a pessoa tem ali uma dificuldade de identificar topos e fundos. E para isso existem indicadores na plataforma que ajudam, né? Treinar os olhos ajuda também muito. Por que a gente tem que operar uma tendência, como falam assim? Porque é muito mais fácil você seguir este movimento aqui. E operando a favor da tendência, os movimentos ficam mais visíveis, né? Você consegue identificar um fundo, um topo, um fundo. E aí o que você vai buscar? Você vai buscar, dependendo, entradas neste ponto, se você já tiver um conhecimento técnico maior, ou você vai buscar entradas a partir do rompimento deste topo aqui, para ir buscar o movimento da replicação, pelo menos, dessa amplitude aqui, dessa primeira perna. Feito essa contextualização de o que era operar a favor da tendência, agora vamos entender o que é operar contra a tendência. Operar contra a tendência é, a partir do momento que você identificou uma tendência de alta ou de baixa, você buscar um retorno a um ponto importante dessa puxada aqui. Pronto, Janaína está complicando. Calma, não é difícil. Mas se você usa médias, é o tão famoso retorno à média. Você vai buscar ali um movimento que você acredita que ele já andou demais e vai fazer um retorno até a média. E aqui entra um dos tópicos desse vídeo. Quando o assunto é milho futuro, tem que tomar cuidado. Porque o milho futuro, ele é um ativo que quando ele embala na tendência, ele vai embora. E você ficar tentando buscar, acertar essas reversões, ficam muito mais difíceis.
Uma outra questão que tem também quando a gente fala de buscar a reversão e contra a média é você colocar na sua mente que já subiu demais, já chegou num ponto que não vai mais, ninguém vai comprar além disso, já caiu demais, não vai cair além disso. Não entre nessas armadilhas, porque a sua mente vai fazer de tudo para proteger você, né? Para fazer com que você, né, não sinta dores do mercado. E dor no mercado a gente sabe que é perder dinheiro. Você muitas vezes fica tentando adivinhar o topo antes dele ser formado. Não, mas aqui, agora ele vai, nossa, doido. Olhei o indicador X, Y, Z, ótimos indicadores, como estocástico, como IFR, são excelentes da gente ver regiões de sobrecompra e sobrevenda e ajudam muito quando o assunto é reversão. Mas muito cuidado aqui no milho, que ele é um pouquinho diferente aí para você que opera ações, para você que opera outros ativos. O que você vai fazer? Você vai buscar uma entrada neste ponto para vir buscar pelo menos ou retorno à média ou 50% deste movimento aqui, que você pode tranquilamente marcar com uma retração de Fibonacci. Então, isto é operar contra a tendência, ou seja, ao invés de eu esperar um movimento e entrar a favor do movimento anterior, eu vou buscar um momento de retorno. Quando a gente fala de reversão, a gente está indo contra o movimento original, que é a tendência. Sendo assim, isso aqui é uma operação que a gente chama de baixa probabilidade. Por isso, ela dá tanto dinheiro. Nossa, mas operar reversão dá tanto dinheiro assim? Dá sim. Se você souber fazer uma boa leitura de contexto, vai te dar e te dá muito resultado mesmo você operar contra. A probabilidade maior é que o movimento continue. Tudo que está fluindo tende a fluir. Quando você vai buscar uma reversão, você está indo contra a probabilidade maior, ou seja, você tem uma probabilidade menor de acertar. Se você tem uma probabilidade menor de acertar, você ganha muito mais. Esse é o jogo do mercado. Quanto maior a minha probabilidade de acerto, menor o meu lucro. Quanto menor a minha probabilidade de acertar, maior o meu lucro. Quem opera opções, curte esse assunto assim como eu, está entendendo o que eu estou falando. Quando a gente pega uma OTM, ou seja, fora do dinheiro, a gente vai lá e vende uma OTM. A probabilidade daquela opção virar pó é muito grande. Logo, o que acontece? O meu prêmio é pequeno. Agora, se eu vender uma ITM, ou seja, que tem uma grande chance de dar exercício, o meu prêmio recebido é muito maior. Então, dá para você encaixar nisso aqui também, pensando essa comparativo com as opções. Mas, Janaína, muito bem, lindo, maravilhoso, como é que eu entro nessas operações? Então, o primeiro ponto é esse. Você precisa ver se está no seu perfil e você precisa ver a sua condição técnica de entendimento de que realmente possa ser uma probabilidade de você buscar uma correção e até mesmo uma reversão. E aqui nós vamos falar de um outro conceito, que é o conceito de reversão e o conceito de correção. O que eu considero uma correção? Toda vez que o movimento está seguindo e ele volta um pouquinho. O que eu considero uma reversão? O movimento já seguiu e agora ele começa a fazer um movimento contrário. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um movimento subindo e ele chega num ponto onde ele começa a me mostrar que quer vir ao contrário, eu considero isso aqui uma reversão. Principalmente depois que ele perdeu fundos anteriores, aí você já conhece as paradas, ombro, cabeça, ombro, topo duplo. Isso aí é tudo um conceito mais técnico, né? Se você quiser vídeos que eu fale sobre esses assuntos, deixa aqui no comentário que eu faço um vídeo falando exatamente sobre o cocói, topo duplo, tá? Que são os padrões aí de reversão. Quando você busca só este movimento de retorno aqui, eu considero você buscando uma correção. E quando você opera estes padrões aqui, aí eu considero que você está buscando uma reversão. E como que eu entro numa operação dessa? E nós já vamos ver isso no gráfico, mas vamos continuar com a teoria aqui. Quando que eu entro? Quando aqui me dá um sinal importante de que ele pode fazer uma correção. E este sinal aqui, ele pode ser um suporte, uma resistência. Aqui eu estou dando um exemplo de alta, mas tudo que serve para alta serve para baixa, né? Eu sempre falo isso. Tudo que vai para cima vai para baixo e é só replicar. É um espelho. E aqui você vai buscar o quê? Uma falha de fundo, uma falha de topo, uma região de suporte, uma região de resistência,
uma sobrecompra, uma sobrevenda, dependendo do indicador. E essas operações aqui de reversão, como eu falei, da baixa probabilidade, por que o retorno é grande? Porque você tem geralmente um stop pequeno para um lucro relativamente grande. Às vezes você vai conseguir 3-1, 4-1, 5-1, em uma apenas uma operação de reversão. Estou estimulando você a largar de ser um operador a favor da tendência para você operar contra a tendência. Não é isso. Eu estou te mostrando uma outra forma que sim, se você tem uma habilidade técnica e está no seu perfil, você pode ganhar muito dinheiro, desde que você não queira ficar adivinhando. Desde que você seja um trader 100% reativo aos movimentos. Então vamos para o gráfico para a gente buscar as operações de retorno à média e operações aí que podem realmente fazer uma diferença no seu resultado final. Vamos começar por ele aqui, né? O Master Blaster das tendências, que é o nosso querido milho futuro, o ativo mais lucrativo e previsível do mercado financeiro. Quem opera milho sabe do que eu estou falando. Quando você tem uma boa estratégia, você consegue fazer operações fantásticas. E sim, a gente pode ir buscando essas operações, mas, como eu falei, o milho, diferente de alguns ativos que tem por aí, principalmente as ações, não fique acreditando que subiu demais ou caiu demais, porque o milho é assim, por mais que você ache que ele caiu, daqui a pouco ele volta com tudo e continua a tendência. Ele caiu demais, não vai cair. Ele pode cair mais. Então, sempre colocando isso em mente. Mas vamos fazer o seguinte aqui, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar este movimento aqui. Você observa que ele está vindo em tendência aqui, ó, indo, né, ó, e ele não está perdendo. Você tem que traçar uma LTA, uma LTB, depende do movimento. Mas vamos supor que ele chegou num ponto importante aqui de um nível de resistência. Você tinha feito uns estudos prévios e determinou e falou assim, este ponto aqui é um ponto bastante interessante, porque aqui é um ponto de resistência, né? Aí você vai observar o que ele fez nessa resistência. Ele começou a perder força aqui. Aí você vai sair vendendo? Olha só o que ele fez aqui. Aqui é um exemplo clássico. Você bateu, mas ele fez um topinho duplo aqui, Janaína, tem 2 topinhos aqui. Tem. Mas ele fez uma barra de força. Fez, mas quem manda? A tendência anterior. Por isso que o milho é um pouco mais chatinho de você operar isso. Observe que a região foi respeitada. Se você tivesse vendido aqui esta barrinha, você teria tido um lucro de pelo menos aqui 1-1. Se você colocou o stop atrás dela, você teria tido pelo menos um lucro de 1-1. Se você entrou acreditando que isso aí poderia ser uma correção até a média, eu vou até colocar a média aqui para a gente ver onde estava passando a média de 9. Você poderia entrar aqui com stop muito curto e ver o que ele ia fazer na região das médias e continuar o movimento. Você pode utilizar para buscar a média de 9 e uma média de 20 períodos. Aqui elas estão aritméticas, mas eu uso geralmente exponencial, mas aqui é só para dar um exemplo. Aí você fala, não, mas ele vai vir fazer um retorno à média. Então, muito cuidado com as afirmações. Ele vai vir. A certeza que você tem. Quanto antes você entra em um padrão de reversão, venda o quanto antes. Compre o quanto antes, porque assim você aumenta a sua probabilidade. Está buscando ali uma antecipação de uma possível correção ou até mesmo uma reversão. Agora, se você já deixou para vender aqui, não, eu não vou operar aqui, eu não vou operar contra a média de 9, porque uma coisa é você ter a média no seu gráfico, outra coisa é você não ter a média no seu gráfico. Por isso você tem que buscar aquilo que faz sentido para você. Ele perdeu a média, então ele vai na média de 20 ou ele vai buscar 50% deste movimento. Observa o quanto forte é este movimento aqui. Aí que entra a leitura de contexto. Dependendo do movimento prévio, você tem que tomar cuidado, que dá uma sinalização de que não necessariamente é tão bom assim. E aí, não teria dado certo se você entrou nesta barra aqui, ó. Janaína, eu vou vender essa aqui para eu pegar a reversão. Primeiro que o seu stop, né? Se você colocar atrás da barra, já seria um stop curto, mas não seria tão curto. O ideal seria você colocar o stop aqui, você vê como já aumenta um stop que estava ali na casa de 80 centavos, já vai para 1,80, né? Só de você pegar depois que o movimento andou. Depois que ele falhou a região de topo aqui, você resolver esperar uma barra, esperar um sinal mais claro para ele seguir. Mas aqui, como eu falei, ó, muito forte a tendência de alta, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias de alta, veio um dia de queda, veio mais um dia de alta, 8,
Aí ele tentou ficar sambando aqui, na hora que ele escorregou no vinagre, entrou o comprador e você foi estopado. Já diferente deste outro movimento aqui, observa que aqui ficou melhor. Você vê antecipadamente, ó, aqui já tinha vindo um movimento de alta. Esse segundo movimento de alta não foi proporcional a este aqui. Ele só rompeu este topo anterior e começou a falhar. Então, me mostrando o quê? Que essa região é região dominada por vendedores. E aí, você podia fazer o quê? Já vender esta barrinha pequenininha aqui. Nossa, Janaína, mas eu tô vendendo contra a média. Por isso que eu falei, tá no seu perfil? Tá de acordo para você? Se você é iniciante, você não vai fazer isso, porque isso aqui é um conteúdo mais avançado, para quem já tem aí uma experiência maior de mercado, já conhece muito bem o ativo milho, não é para você. Para você que é iniciante, siga a média, siga o high-low, siga o nosso indicador pH, mas não fica tentando achar e acertar isso aqui, porque vai exigir sim uma leitura maior. E você vai vender esta barrinha aqui, olha só que stopzinho curtinho de 87 centavos. Para vir buscar o quê? 2 para 1, 1 para 1, retorno à média. Aí você tem que estudar o topo fundo anterior. E olha onde que ele veio aqui, né? Além dele continuar aqui, ele foi embora. Essa operação, vamos arredondar aqui, que você perderia 90 centavos, uma operação de quase 7. Ah, Janaína, mas essa aqui não me convenceu não, vou vender essa aqui, ó. Falhou mais de uma vez o topo, entrou vendedor. Aí esta barra aqui, que já foi uma barra maior de R$2, chegou a dar, então, aí esse torno de R$6, aí você teria um risco retorno de mais ou menos 3 para 1. É sempre que você vai acertar? Não, não é. Como eu falei, baixa probabilidade, alto risco retorno. Você vai sair agora, depois que você viu essa aula, aplicando isso daí de tudo que é jeito, já tentando adivinhar topo, tentando adivinhar fundo? Não, não é assim que a banda toca. Mas isso aqui é só para ampliar um pouco mais a sua caixinha de ferramentas aí, quando o assunto é análise técnica. Além do milho, vamos trazer um outro ativo aqui, ativo que todo mundo curte muito, que é Petro. Legal aqui, movimento subindo, seguindo, e subiu e falhou o topo. E aqui era um topo, né, bastante relevante, que já tinha sido um topo anterior forte. Olha só como é diferente, né? As ações, ela vem muito mais até a média, principalmente média de 20. Uma dica, milho futuro, quando tá com muita força, ele não faz pullback na média de 20 não, viu? Ele vai, fora e não quer saber. O máximo que ele faz um pullback é até a média de 9 lá no gráfico diário. Então fica essa dica aí para você. E só essa dica já vale like, hein? Já deixa like neste vídeo. Vamos hypar, vamos trazer mais pessoas para o universo do milho futuro, das ações, das opções, da análise técnica no geral. Você que curte swing trade. Se você é swingueiro como eu, senta o dedo nesse like aí, compartilha com os coleguinhas aí, porque esse conteúdo aqui tem bastante relevância. Falhou, linda, maravilhosa. Aí o que você vai falar? Oh, meu Deus, essa bicha agora não vai subir mais não. Podendo você vender esta barrinha aqui, na hora que ele já falhou aqui, aí você pode falar o quê? Opa, Janaína, mas tinha esse candle grandão aqui. Mas olha só a diferença dela subir para o milho subir, né? Aqui ela subiu num movimento só, pode ter sido uma notícia. É a diferença de você operar milho futuro e operar as ações, né? Que aqui tudo impacta, qualquer coisa que o governo fale, qualquer coisa que aconteça no planeta, petróleo subiu, petróleo caiu, dá nisso, né? E aí, se você tivesse vendido aqui, colocando um stop de mais ou menos 1,8%, danada, caiu aí quase 8,2%. Aí, cabe a você agora ir atrás dos estudos, entender o que os ativos estão fazendo, qual é o comportamento, e lembrando, ó, o comportamento de Petro é totalmente diferente do comportamento de milho. Por isso é importante você, às vezes, estar num ambiente com outras pessoas, como é o caso nosso da comunidade Milho Futuro, onde você está estudando ali o milho o dia todo, porque você vai conhecendo ali o seu jeito de se comportar. Recapitulando tudo que eu disse aqui, vale a pena? Sim, eu acredito que sim, vale a pena se estiver no seu perfil e principalmente se você tiver condições técnicas de entender o que é uma reversão ou até mesmo uma correção. Foi um prazer imenso ter você aqui. Como eu falei, já deixa aquele like pra titia e o hypar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, o YouTube entenda da relevância aqui deste canal e eu possa bater os 100 mil inscritos, que é a minha meta neste canal.
Nos encontramos aí no próximo vídeo ou na live do Boa Noite Milho, toda quarta às 20 horas, pra gente trocar ideia, falar do milho futuro, falar de outros ativos. Vai ser um imenso prazer ter você aqui comigo. Beijo enorme no seu coração, gratidão imensa. Até a próxima. Tchau, tchau.